os coletores de aurora boreal no extremo norte da Noruega, além dos círculos habituais de turistas com suas câmeras. Existia uma vila tão pequena e escondida que nem mesmo constava nos mapas mais detalhados. Chamava-se Lyspunk, Ponto de Luz. Seus habitantes não eram pescadores, nem criadores de renas, eram coletores aurora boreal. Para o mundo, era um espetáculo de partículas solares dançando com o campo magnético da Terra. Para os moradores de Lyspunk, era uma colheita, uma matéria-prima viva e etérea, que eles chamavam de sopro do inverno. Alva, a mais jovem das coletores, aguardava a noite com uma ansiedade que misturava respeito e urgência. Seu avô, o velho Einar, já não conseguia mais escalar os picos gelados. A tarefa agora era dela. Nas costas, carregava o Kristallspinder, o fuso de cristal. Um instrumento ancestral que lembrava uma grande ampulheta feita de gelo eterno, extraído do coração de um glaciar milenar. Entre suas duas câmaras, uma fina membrana de Aranhadagelo. Uma espécie que tecia apenas sob a luz das auroras brilhava suavemente. Lembre-se, Alva menos, disse Einar, ajustando as correias de couro de foca no ombro da neta. O sopro não se captura, ele se convida. O fuso é apenas um convite. Você deve encontrar a nota certa. A nota certa era um canto gutural, uma melodia sem palavras que os coletores aprendiam desde o berço. Cada aurora tinha uma frequência diferente, uma personalidade. Algumas eram furiosas e verdes, outras eram tímidas e rosadas. A de hoje, segundo os cálculos de Einar e os padrões das manchas solares, seria uma aurora rara borealis regia, a aurora da coroa, de um dourado quase branco, a mais pura e poderosa de todas. Alva iniciou a subida ao monte Melsan, a canção do céu. O ar era tão frio que doía para respirar. Sob seus pés, a neve cantava em um rangido seco. Depois de horas, alcançou o platô, onde o vento silenciava por respeito à vastidão estrelada. Ela fincou o fuso de cristal no chão, apontando sua abertura superior para o céu negro. Então, começou a cantar. Sua voz não era bonita no sentido tradicional, era áspera, profunda. Um som que parecia sair da própria terra congelada. Era uma canção de saudade, de espaço vazio, aguardando preenchimento, de silêncio pedindo cor. Ela cantou por longo tempo, até que sua garganta ardeu e o frio parecia entranher-se em seus ossos. Quando estava quase perdendo a esperança, o céu começou a ceder. Um véu esverdeado surgiu no horizonte, dançando lentamente. Depois, riscos de violeta atravessaram. Mas Alva não parou. Essa não era a que ela buscava. Seu canto se tornou mais específico, mas e suplicante. Ela não chamava a tempestade, chamava a rainha. Então, ela veio, como a cortina de um palácio divino se abrindo. Uma faixa de luz dourada desceu do zênite. Não dançava como as outras. Fluía, majestosa e lenta, como mel celestial. O dourado tocou as pontas do verde e do violeta, e estes se curvaram, formando uma espécie de coroa ao seu redor. A Borealis regia. Alva, com o coração batendo forte, direcionou o fuso. O canto agora era um sussurro, um fio condutor. A luz dourada pareceu hesitar, brincar com as bordas do cristal. Então, como uma curiosidade, um único filete de sopro dourado deslizou
pela abertura superior. No momento em que tocou a membrana de teia de aranhadogelo no centro do fuso, algo mágico aconteceu. A luz, que era pura energia intangível, começou a se materializar. Tornou-se um pó luminescente, uma névoa dourada e pesada que descia lentamente pela câmara superior, acumulando-se na inferior, já fechada. Era como ver luz se transformar em ouro líquido e depois em areia cintilante. O processo durou apenas alguns minutos. A Borealis Regia, satisfeita com a oferta do canto, retirou-se para as alturas, deixando o céu comum novamente. Alva lacrou a câmara inferior com uma tampa de cristal. Dentro, cerca de meio litro de pó de coroa brilhava com uma luz suave e própria. De volta à vila, a colheita era celebrada em silêncio. Cada família trazia seu fuso para o Salão das Luzes, uma caverna natural atrás da cascata congelada da vila. Lá, os coletores mais experientes, como Einar, processavam o pó. O pó de Aurora tinha muitas utilidades, sempre pacíficas e de cura. Um grão do verde comum, dissolvido em água derretida de glaciar, podia curar a melancolia do inverno eterno. O pivioleta, tecido em mantas, trazia sonhos proféticos e calmantes. Mas o pó de coroa, esse era especial. Era usado apenas uma vez por geração, para acender o sol de inverno, uma grande esfera de cristal no centro da vila que, uma vez ativada, emitia uma luz e um calor suaves que mantinham Lispante viva e fértil durante os 2 meses de noite polar absoluta. Sem ele, a vila definharia. Naquela noite, no Salão das Luzes, com todos os habitantes reunidos, Alva entregou seu fuso a Einar, com mãos trêmulas, mas precisas. O velho coletor abriu a câmara e, usando uma concha de madrepérola, transferiu o precioso pó dourado para o receptáculo do sol de inverno. No momento em que o pó tocou o cristal, uma explosão silenciosa de calor dourado inundou a caverna. A esfera, que parecia uma pedra comum, acendeu-se por dentro, como se contivesse um pequeno sol. Uma onda de calor reconfortante se espalhou, fazendo o gelo nas paredes brilhar e suar. As crianças sorriram, os velhos relaxaram seus ossos doloridos. O inverno mais profundo poderia chegar. Lispunk estava segura. Mais tarde, na cabana que dividia com o avô, Alva olhava pela janela para o sol de inverno, que brilhava como um farol gentil no centro da vila. Você fez bem. Neta menos, disse Einar, colocando uma mão ossuda em seu ombro. Um coletor não rouba a beleza do céu, apenas empresta um fragmento com gratidão e o devolve à terra em forma de vida. Você entendeu a canção? Alva assentiu, sentindo um cansaço profundo e doce. Fora da janela, sem a necessidade de ser coletada, uma comum e belíssima aurora verde dançava no céu, refletindo-se no brilho aconchegante do sol de inverno. Era um ciclo perfeito. A luz descia, a luz subia, e os coletores de aurora boreal, guardiões desse frágil equilíbrio, garantiam que, mesmo no lugar mais escuro e frio do mundo, sempre houvesse um ponto de luz. O silêncio que seguiu a ativação do sol de inverno era de uma qualidade rara. Não era a ausência de som, mas a presença de uma paz profunda, tão palpável quanto o calor que agora emanava do grande cristal no centro de Lispante. Na cabana, o rugido da lareira era desnecessário. O ar já estava impregnado com um calor seco e dourado que cheirava a pedra quente e a algo indescritível, como o aroma da luz das estrelas depois de uma chuva. Alva observava o ponto de luz, não a vila,
mas o verdadeiro ponto. O pequeno fragmento da Borealis regia que agora pulsava dentro do sol de inverno. Seu avô, Einar, dormitava na sua poltrona de madeira e pele, um ronco suave saindo de seus lábios rachados pelo frio de décadas. No rosto de Lee, Alva via o reflexo do brilho dourado, as profundas rugas que durante o inverno pareciam cortes de gelo. Agora pareciam sulcos banhados pelo amanhecer. Ela deveria estar exausta. Cada músculo doía da subida e da tensão da coleta, mas uma inquietação fina, como uma corda de harpa, levemente tocada, vibrava dentro dela. A memória do filete dourado, deslizando para dentro do fuso, não a abandonava. Não havia sido apenas um sucesso, havia sido um convite. A luz não apenas respondeu ao seu canto, ela pareceu Rick. Nos dias que se seguiram, enquanto Lispante se acomodava na segurança radiante do sol, Alva começou a notar mudanças sutis. As plantas no pequeno jardim de ervas interno da vila, que normalmente cresciam lentas e pálidas sob lâmpadas especiais, agora se inclinavam vigorosamente para a luz do cristal. Suas folhas tinham um brilho saudável, quase metálico. As crianças, normalmente barulhentas, passavam longos períodos em silêncio contemplativo diante da esfera, seus olhos refletindo cores que iam além do dourado lamparros do verde profano e violeta cósmico, cores que Alva jurara ter visto apenas nas auroras mais antigas, registradas nos pergaminhos dos coletores. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura!